Tá normal? Tudo direitinho? Agora tudo normal. Pronto, agora começou a gravar. Show. Beleza, tá. Então a aula de hoje vai ser sobre regressões. Vão ser dois modelos que a regressão linear, que é usada para problemas de regressão, a tecnologia fica um pouco sobrecarregada aí, mas a regressão linear vai ser usada para regressões, para problemas em que a gente quer, dado um conjunto de dados, descobrir valores reais, computar valores reais. E vai ter também a regressão logística, que ela já é um algoritmo de classificação, então a gente vai, dado uma série de atributos, de características, vamos tentar descobrir qual a classe correta de cada indivíduo. Pode passar. A gente vai começar com a regressão linear. Aqui a gente tem o nosso série padrão de aprendizado de máquina, então a gente vai ter um conjunto de dados, que a gente vai dividir como sendo uma matriz X, que tem uma série de indivíduos e seus atributos, e um vetor Y, que ele vai ter os resultados da nossa regressão. Então, sei lá, a sua matriz X, ela pode ser exemplo clássico, propriedades de casas em Boston, e o Y vai ser o valor, o preço de venda daquelas casas. Um dos exemplos mais clássicos de regressão da história. E para a regressão linear, a gente meio que assume que cada Y ele vai ser só uma função linear do X. Então, você vai ter para cada X vai multiplicar por um valor, vai somar com um B, e vai ter esse erro, o epsilon. Tá. Esse epsilon a gente chama de erro de ruído, e a gente vai assumir que eles têm uma distribuição gaussiana, ok? De onde que vem eles? Vem de erro de medição. Assim, é a vida, é normal você ter erro de medição. Vem de você talvez estar ignorando algum fator relevante, mas que às vezes uma soma de fatores relevantes ignorados continua gaussiano. Então, vai vir dessas falhas que existem. Pode passar. Tá, e quais as vantagens da regressão linear? É um algoritmo muito simples e ele é eficiente para a gente fazer regressão. Então, tipo, quando eu tenho um problema de regressão, acho que a primeira coisa que você tenta é uma média, tá? Então, primeira coisa, média dos valores de treino. Segunda coisa, uma regressão linear, ela vai te dar aí uma baseline muito boa, uma noção muito boa de resultados. Analisar comportamentos patológicos nela pode te dar informações legais sobre seus dados, se tem alguma coisa estranha ali, se tem algum tipo de dado outlier, algo que você queira fazer uma limpeza depois ou analisar melhor. Então, assim, é um algoritmo muito simples, ele é muito eficiente. Eu acho que, sei lá, qualquer problema de regressão, tente uma regressão linear, que você vai ganhar alguma coisa disso. E, assim, às vezes você pensa, putz, linear é uma limitação muito forte, né? Até quando você olha para todos os algoritmos que a gente viu antes, nem o KNN era linear. Então, assim, mas a real é que muita coisa na vida é linear. Então, sei lá, em física você tem força igual a massa da aceleração, então sendo linear. Ou então você tem aí a DDP sendo proporcional à resistência e à corrente, se eu estiver correto, que também é linear e coisas do tipo. E também a gente sempre pode fazer uma aproximação de Taylor e coisas que, se você tiver uma vizinhança pequena, tudo é meio linear, basicamente, assim. Você pode dizer que a aproximação de Taylor é tipo isso. Se você tiver uma vizinhança pequena de um ponto, todo mundo meio que se comporta linearmente. Outra vantagem legal é que se os nossos dados respeitarem as condições para regressão linear, os coeficientes que a gente vai encontrar, eles vão nos dar informações sobre o nosso dataset. Então, a gente vai ver isso com um pouco mais detalhes mais para frente, mas basicamente você vai conseguir olhar e, putz, o coeficiente desse atributo, ele é muito próximo de zero. Então, esse atributo, ele na verdade não faz quase nada. A gente pode até desconsiderar ele, ou se você estiver tentando otimizar alguma coisa, você sabe, ok, eu não vou mexer com isso. Mas aí tem uma coisa com um coeficiente muito alto, sabe? Putz, isso aqui ajuda muito. Um com muito baixo, putz, isso aqui reduz muito o valor. Muito negativo mesmo. Então, a gente tem essa interpretabilidade muito boa que a gente não vai ter para muitos algoritmos de aprendizagem de máquina. E também, por fim, muitas das ideias do funcionamento da regressão, tanto da linear quanto também da logística mais para frente, eles vão ser base para a gente depois aprender SVMs, para a gente aprender redes neurais,
a gente aprender uma série de outros algoritmos mais avançados. Vou passar. Tá, então qual é o nosso objetivo? É encontrar a função linear que mapeia bem a nossa entrada para a saída esperada. Então, assim, mapeia bem no sentido que a gente está assumindo que vai ter um erro, tanto que você olhar na figura, você tem esses pontos, eles não estão numa reta, eles estão meio que ao redor de uma reta. E pronto, tá? Nosso objetivo é esse, que é o objetivo padrão de aprendizagem de máquina, né? Pode avançar. Então, bora pensar numa coisa bem simples. A gente só tem uma característica, só tem uma feature. Então, bora lá. A gente quer encontrar um θ0 e θ1 de forma que essa nossa função aproxime bem o nosso y, para cada um dos nossos exemplos de treino. O formato da regressão linear para quando a gente estiver lidando só com uma feature, ele é esse aí. Hθ de x, ele é um θ0 mais θ1 vezes x. Então, θ0 geralmente é chamado de bias, e ele é usado para a gente ter um pouco mais de liberdade na modelagem. Né? Sem ele, todas as nossas funções, elas não tem que passar pela origem. O hθ de zero, ele sempre ia ter que ser igual a zero, e isso é uma limitante bem forte. Assim, então, a gente se livra dele adicionando esse viés. Pode avançar. Tá bom. E aí a gente vai ter uma loss function, ou também conhecida como cost function, que é uma função que ela vai nos dizer o quanto que a gente está errando. Então, a gente já viu isso em outros casos, muitas vezes a gente via como métricas, né? Mas aqui a nossa cost function ela vai ter que ter algumas propriedades mais específicas. E o nosso objetivo é minimizar elas. Então a gente quer minimizar o valor dessa função de custo. Em geral, para a regressão linear, o que a gente faz é tomar o MSE, ou Mean Square Error, sobre 2, para facilitar as nossas contas aqui, mas, sei lá, quando for implementação, para dividir por 2. E a gente vai tomar isso como uma função de custo. Então, aqui nós temos que o J, que é a função de custo de θ, ele é 1 sobre 2m, onde m é a quantidade de dados que nós temos, que soma a saída da nossa função menos o valor correto e eleva isso ao quadrado. Então, isso aqui a gente está tomando como nossa loss. Nosso objetivo é minimizar ela. Pode avançar. Aqui. Volta. Tá. Ótimo. Tá, então nosso objetivo é minimizar o valor da função de custo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar algumas técnicas de cálculo para isso. Tá, o que a gente faz? A gente deriva ela. No caso, a gente só tem que fazer duas derivadas, porque o mundo é simples, a gente só tem uma feature. E a gente vai conseguir a derivada em função do bias e a derivada em função do nosso único peso. E o que a gente faz? Bem, a gente quer minimizar ela, então a gente iguala ela a zero e resolve isso. Pode avançar. Quando a gente iguala a zero e resolve, a gente consegue uma formulazinha fechada. Na verdade, a gente é conhecida já essa fórmula. Vai ser a covariância de x por y, dividido pela variância de x. Isso é o θ1. O θ0 é a média do y menos θ1 vezes a média do x. Isso aqui, até, tipo, sei lá, em lab de física, eu não sei se essa matéria existe, mas quando existia, a gente até, eles jogavam essa fórmula na gente, mandavam a gente usar. Você consegue só abrir daquela conta passada chegar nisso. Pode avançar. Agora, o problema é que isso tem algumas desvantagens, tá? Então, primeiro, se por algum motivo, e existem bons motivos, você precisar de uma outra função de custo, você teria que recomputar todas as suas derivadas, você poderia chegar numa situação em que não existe uma fórmula fechada para a resolução, você poderia dar uma série de problemas nessa sua ideia de resolver analiticamente. E se você tiver um caso geral em que você vai ter P características e N indivíduos, essa solução direta vai ter uma complexidade de ordem P cubo mais P quadrado vezes N. Isso é muito custoso, tá? Então, sei lá, se você for pegar em uma imagem, se você quiser fazer uma classificação de imagens, você pegar a ImageNet, que tem em torno de 40 mil características, na verdade, de 120 mil características por indivíduo, 120 mil ao cubo é ridiculamente custoso. Então, assim, só não ia rolar. Então, o que acontece é que a gente termina, então, indo para outros métodos. O que a gente vai fazer é usar um método alternativo chamado gradiente descendente, o gradient descent, ou descida de gradiente. Você já viram esse método na aula de Boost, mas vamos só dar aqui uma revisada nele. Então, beleza. O que a gente faz? A gente começa com um valor aleatório, pelo menos no caso da regressão, a gente começa com um valor aleatório. E aí, a cada passo do gradiente descendente, como eu disse, ele é um método iterativo, a gente vai atualizar esses parâmetros. Como que a gente vai essa atualização?
a gente caminha, a gente anda na direção que minimiza a função de custo. Então, a gente começa num ponto aleatório, computa o gradiente para saber como que minimiza a função de custo, dá um passo na direção dele. E vai fazendo isso até, eventualmente, até ou uma convergência ou um número pré-determinado de passos. Pode avançar. Tá. O que acontece é que, às vezes, o nosso passo ele pode ser muito grande. Quando eu digo passo, seria você só andar com... subtrair o valor do gradiente. O gradiente, ele é a função que... ele é a direção que minimiza a nossa função. No caso, o gradiente é que maximiza, você vai subtrair ele e vai na direção que minimiza. Mas isso é válido para uma região pequena. Você tem que estar numa região bem pequena ao redor daquele ponto. Então, se você dá um passo muito grande, você vai sair dessa região e você pode parar num canto que é nada a ver, que não está minimizando nada. Para a gente conseguir controlar isso, o que a gente faz é, a gente define um learning rate. O learning rate, ele é esse alfazinho que a gente vai multiplicar pelo valor do gradiente. Então, a nossa atualização, no final de contas, é em θj, ele vai virar θj menos o nosso learning rate alfa, vezes a coordenada do gradiente equivalente a esse θj, ou seja, a derivada parcial da nossa função de custo por esse θj. Idealmente, você quer mexer um pouco no valor desse learning rate. Idealmente, você quer reduzir ele. E um exemplo legal é esse 1 sobre t, porque ele tem uma série de propriedades úteis. Então, a cada passo, você sairia reduzindo o learning rate. Na prática, não é tão comum usar esse daí porque ele aumenta. Mas, apesar de todas as garantias teóricas, a gente, às vezes, termina usando uma queda exponencial ou... Infelizmente, na prática, muita gente só usa uma constante, que não é muito bom. Ok. Tá, e o caso de múltiplas features? Em vez de a gente ter só uma, a gente tem agora vários. Então, o que muda é que agora o x ele é um vetor. O nosso θ, ele também vai ser um vetor. E é isso, basicamente. O x, ele é um... O x, os atributos, eles vão ser um vetor para cada um dos indivíduos. Então, o x inteiro, ele é uma matriz. O nosso θ é um vetor e a gente termina que o hθ, ele pode ser visto como um θ transposto vezes o x. Então, se vocês lembrarem da aula anterior, a gente via que quando você tinha uma matriz e você multiplicava ela por um vetor, então aqui seria o x sendo multiplicado pelo θ, a gente saía combinando as colunas. Então, aqui a ideia seria basicamente a mesma. A gente ia só aplicar essa mesma combinação linear em cada um dos nossos indivíduos. Pode avançar. Tá bom. E agora, múltiplas features, como que a gente lida com essa questão de solução direta e tudo mais. Tem uma solução direta, que é θ sendo x transposta vezes x, a menos 1 vezes x transposta vezes y. Isso aqui sai, na verdade, de SVD. É legal, mas eu não sei se a gente tem tempo para ver, então vamos continuar sem olhar em detalhes, mas é legal como que você chega nesse cálculo usando SVD. Mas, como a gente tinha dito, muito custoso, sem condições. Então, a gente vai usar o gradiente descendente, que ele tem um formato completamente análogo, o que é legal, né? Então, é só isso mesmo. A gente vai ter que computar a derivada parcial em relação a cada um. Ela tem esse formatinho aí. Você usa isso para dar os passos e pronto. Regularização. Tá. Aliás, antes de eu falar de regularização, alguém tem alguma dúvida até aqui? Acho que não. Vamos. Pode avançar. Tá bom, regularização. O que rola é que, às vezes, a gente pode adicionar uma penalidade na nossa função de custo para evitar o overfitting, né? Então, a gente sabe que o overfitting, quando você tem um modelo que ele é muito complexo, você pode terminar que o modelo ele decora os seus dados de treino e ele não aprendeu nada que funcione com dados de teste. Ele não generaliza, como a gente fala. Então, a gente vai adicionar essa penalidade para reduzir a capacidade do modelo, para reduzir o poder dele de representar as coisas. E aí você vai forçar ele a realmente aprender algo que generaliza e não só focar completamente no treino. Em geral, o que a gente faz é, a gente pega a nossa loss, nosso mean squared error, e a gente soma uma constante vezes uma penalidade. As penalidades principais que a gente tem é a L2, que é quando a gente chama de Ridge Regression. L2 é a norma euclidiana de L2. E aí ela é esse somatório dos pesos ao quadrado.
Então, o que isso aí vai estar fazendo de uma forma bem intuitiva é que você vai poder variar muito o valor dos pesos. Eles não vão poder crescer muito uns e outros ficarem muito negativos e tal, porque isso vai aumentar a sua lógica quando você fizer uma mudança dessa. Então, isso limita um pouco os valores que os pesos podem tomar e reduz a capacidade do modelo. De uma forma do jeito mais formal, ela tem origem na estatística, então você vai computar uma máximo a posteriori e você consegue mostrar que a distribuição dos seus pesos ela vai surgir na loss final como sendo esse somatório de teto quadrado. E ela também tem origem na álgebra linear. E aí, eu, na verdade, nunca estudei a origem da álgebra linear, mas é essa ideia da regularização de Tikhonov. Certo. Uma outra penalidade muito comum é a L1, que gera o que a gente chama de lasso regression. Essa penalidade é você somar a norma, ou o valor absoluto, dos seus pesos. Então, na anterior era ao quadrado, agora é o valor absoluto. Em geral, ela é bem mais agressiva do que a teta quadrado, do que a L2. E ela tende a gerar o que a gente chama de soluções esparsas. Então, ela faz uma série de pesos ficar igual a zero. Isso tem alguma utilidade, sim, porque vai te dar uma noção de, tipo, o que não ficou zero é o que é muito importante. E ela tem algumas noções de robustez. Então, ela também é interessante. É necessário tomar algum cuidado, porque às vezes ela pode ser agressiva demais e seu modelo só, tipo, flopa, né? Não consegue aprender nada de útil. Toda essa questão de, putz, está muito agressiva, você pode mexer naquela constante, que eu falei lá em cima, para dar uma olhada. E tem por fim a ElasticNet, que ela usa as duas. Então, tipo, ok, não sei qual é melhor, vou somar uma constante vezes L2 mais uma constante vezes L1, e seja o que Deus quiser. Ela não é tão bizarra assim, tá? Existem justificativas teóricas para ela, mas a priori, assim, ver ela como sendo uma combinação das duas é uma boa. Pode avançar. Opa, avançou demais. Então, e agora para a questão da interpretabilidade. Se você pegar uma regressão linear sem regularização, ela é um algoritmo muito interpretável, na verdade. Né? Então, o que ocorre é que você vai ter uma série de coeficientes e você pode analisar eles, é o que eu tinha dito. Se eu tiver um coeficiente alto para uma determinada característica, eu sei que essa característica é muito importante. Se ele for positivo e grande, ela ajuda no valor y. Se ele for negativo e tiver um valor absoluto alto, se for muito negativo, ele vai reduzir o valor do y. Então, na vida, muitas vezes, você pode usar uma regressão para tentar otimizar uma coisa, tipo, ok, entendi como a coisa funciona. Então, eu posso tentar focar em, sei lá, se eu quiser maximizar, vou tentar aumentar o valor desse atributo. Se eu quiser minimizar, vou tentar aumentar o valor de um atributo que tem um coeficiente bem negativo. Depende. E aquilo que eu te falava também, que às vezes, se o valor é muito pequeno, pode ser que aquele atributo nem esteja ajudando em nada. Ele está só gerando um ruído, pode ser que também te ajude a entender que, na verdade, aquilo dali é irrelevante. A gente também pode analisar o efeito de adicionar uma feature. Então, você adiciona uma feature e vê o que acontece com os seus coeficientes. Você vai entender um pouco melhor a relação deles. E, por fim, é possível você fazer uma estimativa de confiança. Você consegue dizer mais ou menos qual a sua certeza do valor, de que aquela predição vale isso. E isso também é útil. Existem casos hoje em dia, à medida que a lei vai tentando se adaptar a esse mundo com a aprendizagem de máquina muito importante, que você quer algo interpretável, você quer algo que você pode estimar sua confiança, e às vezes isso pode ser até mais importante do que você só ter uma caixa preta que tem um desempenho muito bom. Mas aqui também seria interpretabilidade é um tópico para uma tese de PhD. Então, vamos parar para aqui. Pode começar. Beleza, então vamos falar um pouquinho das condições. Tá, para a gente poder aplicar ela com total corretude e podendo usar todas as propriedades anteriores de interpretabilidade e tudo mais, e predição de erro, sei lá, com quantificação de incerteza, melhor dizendo, a gente tem que ter 4 condições. Linearidade, então você tem que ter que o y depende linearmente de cada feature. Normalidade dos erros, então você tem que ter que os erros realmente eles são normais, todos com o mesmo desvio padrão. Que na verdade já o 4, esse mesmo desvio padrão. Tá, 3. Independência dos erros, os erros eles são independentes um do outro. E o 4 é a... Opa, perdão, o Russo mandou uma pergunta.
Vamos voltar rapidinho para o de regularização. Tá. A pergunta do Russo foi por que a linha é mais agressiva? Porque, ok, realmente você olha para uma soma de quadrados, você pensa, putz, isso aqui vai ser maior que a outra. Mas lembra que a gente está somando na nossa loss. Então, tenta imaginar como que vai ficar a derivada. Se eu derivo essa quadrática, vai ficar 2 vezes θ. Tá? E o que isso quer dizer é que à medida que o θ vai diminuindo, essa penalidade ela vai tendo um efeito menor. Se você olha para o valor absoluto dos θs, e você vai derivar isso, sobra uma função que ela é meio que a função sinal. Ela é menos 1 para θ negativo, é mais 1 para θ positivo, ela é 0 para θ igual a 0. E o que isso quer dizer é que a sua penalidade ela vai continuar existindo contanto que o θ não seja nulo. Então, você sempre vai ter uma coisa aí puxando, empurrando o seu gradiente, contanto que você não zere o θ. E é por isso que ela gera essa noção de soluções esparsas, é porque ela sempre vai estar empurrando numa direção que zere o θ. Fez sentido? Beleza. Então, a gente pode avançar para as condições. Tá. Normalidade dos erros, independência, eles têm que ser independentes dos outros. Homocedasticidade, que é que eles têm que ter a mesma variância. Então, naquela normalidade ali, todos esses sigmas têm que ser iguais. Pode avançar? A gente vai falar basicamente só da condição de linearidade. Legal. Tá. As outras, a gente não vai falar muito porque elas são um pouco mais técnicas, a gente não teria tanto tempo. E muitas vezes na aprendizagem de máquina a gente termina usando mais a noção de consigo prever bem ou não uma coisa. E as outras elas não afetam tanto essa capacidade de predição. Elas vão afetar mais aquela parte da interpretabilidade, de eu poder falar do meu erro, qual que é o erro que eu tenho, qual a certeza que eu tenho aqui. Então, vamos focar na linearidade. Então, primeiro, assim, o jeito mais fácil de testar é você rodar a sua regressão, você subtrai um do outro e plota. Né? Se eles ficarem igualmente distribuídos ao redor de uma reta, então seus dados eram lineares, porque só sobrou o seu ruído. Né? Se for linear, você fita, só sobra o ruído. Você também pode dar uma plotagem, você também pode plotar o y em relação a cada feature e ver se o gráfico parece linear. São duas técnicas possíveis. Pode avançar. Aqui a gente tem dois exemplos, né? A gente tem os resíduos, aquele é o y menos θx versus os valores. Aqui no primeiro caso, você tem algo linear, porque eles estão meio que igualmente distribuídos. No caso 2, você tem algo que não é linear, porque você vê que o erro ele tem mais uma forma meio de parábola. Então, você sabe que, na verdade, está faltando alguma coisa aí no seu modelo. Só assumir as coisas lineares não te deu... Não, terminou, os erros, eles têm, vamos dizer, um padrão. Pode avançar. Então, essa questão, se você for fitar um modelo linear em dados não lineares, você pode ter previsões muito erradas. Especialmente fora do intervalo de treino. No intervalo de treino, você pode até conseguir aquilo que eu tinha falado aquilo que eu tinha falado da aproximação de Taylor. Você até consegue alguma coisa, mas quando você for tentar generalizar, você vai ter um erro gigantesco. Então, como que a gente pode consertar isso? A gente pode aplicar uma transformação no Y. Então, você pode pegar, vou dizer agora que Y é log de Y. E aí pode ser que as coisas virem lineares agora, a partir da transformação. Vai depender, realmente, você vai ter que analisar os seus dados e ver que transformação faz sentido. Você pode adicionar features, que são transformações. Então, você adiciona x² como feature, log de x, calçando de x, produto de duas features. Então, isso aqui é uma coisa que é bem comum. O scikit ele tem uma função para isso. Existe uma função no scikit unicamente para adicionar transformações de features. E aí, agora, a sua regressão ela ainda é linear, mas agora meio que as suas features não são mais só as features normais, ela vai ser linear em coisas não lineares, basicamente. Né? Então, ela vai ser linear nos quadrados das suas features, por exemplo. E isso também é um jeito bom, é um jeito de resolver esse problema, ou de amenizá-lo. E só, assim, para finalizar, geralmente a gente vai tentar features mais polinomiais, a gente não tenta coisas muito insanas. E aí tem esse exemplo de uma regressão com features polinomiais. Então, aqui a gente adicionou um polinômio de grau 2.
nas features e fez a regressão linear, a gente conseguiu essa curva legal, mas tem que tomar um cuidado, porque à medida que você vai adicionando mais features, você está deixando o seu modelo com maior capacidade, o seu modelo está mais poderoso, e agora ele tem mais capacidade de overfitar, que esse segundo caso, o modelo já está mais com cara de overfit. E assim, é conhecido que à medida que você vai aumentando esse grau, você vai tendendo a overfitar bem mais forte. Pode avançar. Aqui tem um exemplo, de novo, da questão dos dados não lineares. Então, você tem o x1, x2, e aí a gente adicionou o termo x1 quadrado, x2 quadrado, x1 vezes x2, que são todos os termos de grau 2. Pode avançar. Beleza. Alguma dúvida sobre regressão linear? Porque agora a gente vai começar a logística. Não? Tá bom. Bora lá. A regressão logística, apesar de uma regressão, ela vai ser um algoritmo de classificação. E ela é basicamente uma extensão do que a gente teve na regressão linear. Agora, a nossa função, que a gente chama de H20 de hipótese, ela vai ter um outro significado. Antes era realmente o valor do y. Queria encontrar o valor do y. Agora, a gente quer, na verdade, saber a probabilidade do exemplo ser de uma classe positiva. Então, vamos começar pensando numa regressão logística para uma classificação binária. A gente só tem classe 0 e classe 1. Classe positiva, classe negativa. Classe positiva é classe 1, classe 0, classe negativa. E aqui é o formato dela. A gente vai ter o quê? A gente vai aplicar uma função sigmoide, aquele nosso formato que a gente tinha anteriormente, da regressão linear. Vai ser sigmoide de θ transpôs vezes x. E a gente vai tomar isso como sendo equivalente à probabilidade do y ser igual a 1, ou seja, da classe ser positiva, dado o nosso x e os tetas. Pode avançar. Essa função que a gente está usando é a função sigmoide. Ela é uma função monotonicamente crescente que joga todos os valores para o intervalo 0, 1. Então, disso é que a gente pode tomar que ela está expressando a probabilidade. A fórmula dela é 1 sobre 1 mais e elevado a menos a entrada. Tá? E pode avançar agora. Aqui a gente tem o gráfico dela. O nome, a gente diz que ela é função sigmoide ou função logística por causa desse formatinho de S. E você vê que essa questão, né? Se você pega o t indo para menos infinito, o que é que vai acontecer? E elevado a esse menos com menos, ele vai estar elevado a infinito. Como ele está ali embaixo, isso vai para zero. Então, você vai pegando valores muito negativos, ela é basicamente zero. Se você pegar valores bem positivos, o e elevado a esse valor bem positivo, ele vai dar zero, elevado a menos um valor muito positivo, zero. E aí fica 1 sobre 1. Ela se aproxima de 1 à medida que você vai tendo valores altos positivos. E ela tem esse ponto aí, essa região, que ela dá uma crescida considerável. Mas nas bordas ela é quase constante. Pode avançar. Beleza, agora vamos falar da fronteira de decisão. Fronteira de decisão, acho que também já viram para aulas passadas, ela vai ser essa fronteira que faz a separação entre as classes positivas e as classes negativas. Para regressão logística, ela é um hiperplano. O hiperplano é algo que generaliza a noção de uma reta. Então, você tem uma reta em 2 dimensões, um plano em 3 dimensões, e aí você tem um hiperplano para a dimensão 4 para cima. Tá? Então, o que acontece? Você vai ter esse hiperplano. De um lado, o seu classificador está dizendo isso aqui é positivo, do outro ele está dizendo isso aqui é negativo. Beleza. Como que a gente define ele? A gente define da seguinte maneira. Se o θ vezes o x for maior ou igual a zero, a gente considera que é a classe positiva. Se for menor que zero, a gente considera que é a classe negativa. E se você só pegar isso aqui e plugar lá na sigmoide de volta, você vai ver que a gente está dizendo, se a probabilidade de ser da classe 1 for maior que 50%, então é da classe 1. Se for menor que 50%, é da classe 0. É bem razoável, faz bastante sentido. Pode avançar. Beleza. Agora, ela vai ser bem análoga ao que a gente viu na regressão linear. Então, a gente vai ter também uma loss function, que vai ser a cross entropy, ou então a entropia cruzada. Aqui é a definição dela. Então, o que a gente tem é, se for da classe positiva, ela é menos log do valor da nossa hipótese, que vai ser no caso da nossa probabilidade. Se ela for da classe negativa, ela é menos log de 1 menos o valor da nossa função hipótese. A gente pode reescrever isso do jeito que fique menos if.
e transformar em menos, e a gente vai ter y vezes o log do valor da probabilidade, mais 1 menos y vezes o log de 1 menos o valor da probabilidade. Se você olhar, se y for 0, só o primeiro termo, fica só o segundo, que é o que a gente tem ali. Se y for 1, some o segundo termo, fica só o primeiro, que, de novo, está tudo batendo direitinho. A gente só combinou para facilitar. Pode avançar. Tá bom. Agora, bora pensar. O que rola se y for igual a 0? A nossa loja ela vai ter esse formato aí. Ou seja, quando y é 0, a nossa loja ela é praticamente zero, quando a nossa predição está próxima do zero. E ela vai tendendo a infinito quando a nossa predição está indo para 1. Que é o que a gente quer, né? A gente quer que a loja seja muito alta, se a gente vai prevendo bem errado, e que ela seja bem baixa, se a gente vai prevendo certo. Na do y1, a gente vai ter uma coisa bem análoga, só que agora tá invertido. Quando a gente está prevendo muito próximo de zero, a gente tem uma loja muito alta. Quando a gente está prevendo muito próximo de 1, a gente tem uma loja muito baixa, que é exatamente o que a gente está querendo. Ok, então isso aqui foi basicamente o que a gente tinha falado, que nosso output está no intervalo 0,1 e como que se comporta de acordo com o valor do y. Beleza. Então, essa perna a gente definiu para cada um dos exemplos, para cada vetor xi com classe yi. Então, se a gente quer fazer a nossa minimização por gradiente descendente, a gente termina tirando uma média disso. E aí está aqui o formatinho da nossa função de custo total. Pode avançar. E beleza. Aqui acabou a regressão logística para multiclasse. Alguma dúvida até aqui? Tá bom. E assim, a otimização você faz com gradiente descendente, tá? A gente definiu toda a nossa loss, depois é só usar gradiente descendente que nem a gente usou para regressão linear, sem problemas. Beleza, agora vamos para a multiclasse. Existem dois métodos de fazer isso. Um é o que chama de one versus rest, e o outro é o que chama de multinomial logistic regression, né? Então, vamos avançar para a gente ver cada um. No one versus rest, o que a gente tem a gente vai querer basicamente fazer um classificador que me diz pertence a essa classe ou não. Então, a gente vai ter C classes, a gente vai treinar C classificadores distintos, e aí cada classificador diz, o classificador 1, qual a probabilidade disso aqui pertencer à classe 1? Classificador 2, qual a probabilidade disso aqui pertencer à classe 2? E assim diante. E a gente termina escolhendo como resultado principal o classificador que der uma probabilidade. Então, a gente pega, computa para todo mundo, esse aqui deu mais valor, uso ele. Agora é importante notar o seguinte, esses classificadores eles são independentes, eu não estou treinando eles juntos de nenhuma maneira. Então, o que rola é que se você somar todas as saídas, não tem que dar 1. Pode dar maior, pode dar menor, porque não tem nenhuma ligação entre eles. Cada uma probabilidade individualmente, mas se você juntar todo mundo, você não tem uma distribuição de probabilidade. Tá? E isso também é relevante porque esse método você pode usar para problemas em que você tem não só multiclasses, mas multirótulo. Então, se você tiver um problema que é multirótulo, você também pode basicamente pegar para cada rótulo, você vai ter um classificador independente, e aí todo mundo que passar 50%, você usa isso para dizer, ok, esse cara pertence ao rótulo 1, 3, 8. Pode avançar. Aí aqui a gente tem um exemplo, a gente tem esses... a gente tem os nossos pontos, e eles pertencem a 3 classes diferentes, e aí se a gente avançar, a gente vê o que acontece, né? Para a classe vermelha, a gente vai ter um classificador, para a classe azul a gente vai ter outro, para a classe verde a gente vai ter outro. No final de contas, aí vai ser equivalente a 3 hiperplanos cortando e dizendo daqui para cá é dessa classe, para o outro lado não é. Tá bom, agora o outro caso. O outro caso é o que a gente chama de regressão logística multinomial. Então, a gente vai ter agora um conjunto de pesos WI que ele tiver a probabilidade de I pertencer à classe I. A probabilidade de um X pertencer à classe I. Ok? Tá bom. Então, a gente vai ter várias saídas. A gente vai ter, para cada X, a gente vai multiplicar pelo WI e vai ter a probabilidade de pertencer àquela classe I. A gente vai ver como nosso YI aqui. Quando a gente pegar todas as saídas, a gente vai aplicar neles a opção softmax. Então, anteriormente, a gente estava usando a opção sigmoide. Para esse caso, a gente vai usar a softmax. E vai fazer sentido já por quê. Se você olhar para de baixo, a softmax, ela tem essa propriedade. Você pega o valor, eleva ele a... Você elevar o valor e depois você divide pela soma
do E elevado a cada um dos outros valores. O que isso quer dizer é que a gente está normalizando as nossas saídas. Se a gente está normalizando as saídas, agora a gente sabe que elas somam para 1. Como a gente está pegando exponencial, isso aqui ia ser positivo. Então, agora, as nossas saídas, elas formam, sim, uma distribuição de probabilidade. Então, a gente realmente pode pegar e dizer, ok, se eu pegar a probabilidade dele pertencer a cada uma das classes, isso daqui vai me dar uma distribuição. E o resultado final vai ser só um único classificador, que é você pegar, que ele vai ser a saída de cada um desses pesos aplicados aos softmax. Olha só. E aí está aqui um exemplo. Tá. Tá aqui um exemplo disso. Então, a gente não tem mais cada classificador fazendo coisa independente. Aqui a gente está treinando todo mundo junto. Aqui a gente está usando uma função que garante que a saída seja uma distribuição de probabilidade. A gente vai ter esses 3 caras, a gente vai dividir aqui em 3 lugares em que cada classe é dominante. É isso. Olha só. E agora, coisas práticas, não só bolha teórica. A gente tem que usar dados numéricos. Em nenhum momento aqui a gente pode lidar com um dado categórico. Então, faz uma hot encoding, faz algum tipo de encoding para transformar os valores categóricos em valores numéricos. Normalização dos dados ajuda na convergência. Então, quando você está lidando com um gradiente descendente, você normalizar os seus dados aumenta a velocidade de convergência, é algo bem útil. Então, sempre normalizem. E essa questão da escolha das features polinomiais, você tem que tomar muito cuidado ao fazer isso. Eu diria que, se você está pensando na regressão logística muito como uma baseline, como algo que você quer só usar para análise, talvez não valha nem a pena, porque você começa, a sua baseline começa a ser algo muito complexo, né? Se eu colocar peso demais, agora eu posso terminar com um overfit na minha baseline. A minha baseline pode ser algo seguro. Mas se você realmente quer usar ela como modelo final, aí você tem que tomar esse cuidado para evitar overfitting e também até pelo consumo de memória, né? Porque para cada grau de polinômio você está adicionando uma quantidade exponencial de fatores. Pode avançar? Aqui são recursos para regressão linear, são muito bons. O mlcourse.ai tem uma aula sobre, Cornell tem uma aula muito boa do Killian, e esses 2 posts, legais também, pode avançar. E por fim, os recursos para regressão logística, que a gente tem como derivar ela a partir do termo de Bayes, a gente tem uma ligação entre ela e nós Bayes, e a gente tem uma série de outras coisas interessantes. Alguma dúvida nesse final? Ok. Então, é isso. Valeu por terem vindo.